Olá, boa tarde ou bom dia, dependendo de onde você estiver. Meu nome é Alessandra Mosqueira, sou autora do blog Nossos Momentos Montessori e das redes sociais de Nossos Momentos Montessori. E este é mais um Montessori Live 2021, a nova temporada. E vamos ter hoje a nossa primeira entrevista sobre o tema telas, que é o tema que nós vamos abordar durante o mês de maio. A nossa primeira entrevista vai ser com a Mariana Fraga, do Instagram, falando sobre telas, e ela vai contar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória, e vai contar também para a gente como nós podemos fazer com os nossos filhos de 6 a 12 anos para equilibrar o uso das telas e ter um uso mais responsável das telas em casa, tá certo? Vou agora convidá-la para entrar aqui, ela já está nos esperando, eu vou incluí-la. Acho que daqui a pouco ela vai entrar. Olá, Mariana, Oi, oi. Bom tudo dia. bom? Tô bem, Bom você? dia. Muito obrigada por você estar aqui com nossos momentos Montessori, por ter conseguido reservar um tempinho aqui para a gente para conversar sobre o uso das telas, que é um assunto que agora, principalmente depois da pandemia, ficou extremamente necessário. Muitos pais estão preocupados a respeito desse tema. E, bom, espero que aqui com o nosso bate-papo que nós vamos conseguir ajudar um pouquinho. Certamente. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar conversando aqui, esclarecendo esses pontos, que eu acho que muitas famílias realmente estão precisando desse apoio, precisando tirar o peso, né? Porque eu acho que tem muitas famílias com muita culpa, não sei o que que eu faço, o que que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, vamos conversar um pouco sobre isso para esclarecer. Ok, obrigada, Mariana. A princípio, eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre você, sobre a sua história, como é que surgiu falando sobre telas. Vamos lá. Meu nome é Mariana Fraga, eu mudei o nome do perfil esses dias, que era falando Sim. sobre telas. Eu até estou na dúvida assim, qual que é a forma mais interessante, mas agora já fui. E essa necessidade de entender sobre as telas, eu tenho um filho que vai fazer 3 anos em julho. Essa necessidade surgiu desde antes da minha gravidez. Sempre me chamou muito a atenção as crianças pequenas com tipo um tripé acoplados no carrinho, assistindo celular o tempo todo, ou então aquelas televisões enormes na sala com as crianças muito agarradas, assistindo muito de pertinho. Isso sempre me chamou muita atenção e eu achava assim que aquilo não estava certo, né? Nem assim, eu Uhum, entendia o que que era, mas aquilo me incomodava. E aí eu uhum, resolvi pesquisar um pouco sobre isso, fui entendendo mais, fiquei grávida e decidi, em acordo com o meu esposo, que a gente não ia colocar telas para o nosso filho até 1 ano. A meta inicial uhum, era 1 ano, que já é bem uhum. ousada, né? Foi bem Sim. difícil, não por nós, mas por outras pessoas que sempre chegam e falam: ah, mas é tão legal, mas é para criança, mas ele gosta e aquela coisa toda. Mas eu sempre fui muito rígida até, né? Puerpério, aprendendo a lidar com muitas coisas, eu sempre fui muito explosiva na forma de negar, de falar que eu não queria. E também as pessoas Uhum, às vezes não respeitam, né? Isso é muito chato. Enfim, resolvi estudar, aí surgiu a oportunidade de fazer um curso sobre isso, que é um curso da Rafaela Carvalho e da Roberta Ferrer, que são duas escritoras ah, bem uhum. conhecidas. Elas têm um livro que chama Conheço. Tela com Cautela, e aí surgiu Uhum, um curso que chama Tela com Cautela Pro, que é uhum, direcionada a especializar as pessoas nesse assunto. Então, eu fiz um curso, eu tenho um grupo com outras mulheres que fizeram um curso, a gente sempre está trocando ensinamentos, trocando ideias e aprendizados aí sobre o tema. E aí resolvi compartilhar isso aqui e começar uma trajetória aí com esse assunto. legal, bacana. Porque agora
é um assunto que está muito. Eu ia falar na moda, mas não gosto da expressão na moda. Está muito. Está no interesse, né, das pessoas, porque está crescendo muito o uso do smartphone, do iPad pelas crianças. Como você falou, já desde bebê eles já começam a usar. É triste que exista até mesmo dispositivos para acoplar no carrinho, para obrigar eles a verem isso. Isso é uma coisa muito triste mesmo. E é necessário a gente estar falando sobre isso, porque eu, pelo menos, quero acreditar que a maioria das pessoas não conheçam ainda os malefícios que isso pode trazer para o desenvolvimento da criança, ainda mais quando elas são tão pequenininhas, né? A gente vai falar mais um pouco mais sobre as crianças maiores, mas também vamos falar também um pouquinho sobre as pequenas, porque bom, sempre tem alguém que tem um filho menor, ou algum conhecido, ou algum sobrinho, ou algum, né? Alguma outra criança pequena dentro da família que tem contato, né? Então, eu estava conversando com o pessoal que me segue aqui nos nossos Momentos Montessori, porque como eu resolvi fazer esse ano, cada mês um tema especial no nosso live, né? Houve muita gente que me disse que queria que eu fizesse um mês só sobre telas, porque é um assunto, e eu acho que também devido à pandemia, devido à escola à distância, ficou muito, muito na preocupação dos pais. Está todo mundo assim se sentindo, como você falou no começo, se sentindo culpado por usar as telas, por usar talvez até demais as telas, porque as pessoas precisam trabalhar, porque tem muita gente fazendo home office, enfim. Agora, aqui na Espanha, pelo menos a gente já não está mais naquele lockdown que estava um ano atrás, já está, em comparação a um ano atrás, está muito melhor. Mas eu sei que no Brasil e em outros países também ainda tem gente que está com um movimento muito mais restrito por causa do Covid. Então, eu achei que isso era um tema muito importante de debater agora mesmo, né? E aí, e é isso que eu queria conversar com você, assim, o que que você acha quando chega assim um pai, uma mãe, chega para você pergunta e fala, eu me sinto muito culpado, eu me sinto muito culpada porque eu tenho que deixar o meu filho na frente da tela, porque eu preciso trabalhar, porque eu não consigo encontrar outra solução. O que que você diz para essa pessoa? Olha, eu acho que existem vários cenários. Existe o caso das famílias que estão mesmo sobrecarregadas, né? Às vezes família com mais de um filho, ou pai e mãe trabalhando em casa, em home office, com uma criança pequena, sem rede de apoio, sem família perto, sem escola, enfim, a situação realmente está muito delicada. Existem as pessoas que colocam porque acham que não fazem mal, né? Ah, a criança gosta, isso não faz mal, não, isso é terrorismo. E aí eu vou fazer uma analogia, fazer um Uhum, parênteses aqui, que lá na década de, se não me engano, 70, 80, os cigarros, quando foram lançados, não sei, talvez até tenha mais tempo do que isso. É, quem que fazia as propagandas? Eram os homens mais bonitos, as mulheres mais cotadas, os cavalos mais bonitos. E aquilo era assim, o auge. Todo mundo queria fumar o cigarro porque aquilo representava, sei lá, poder, né? E aí o tempo passou e as consequências começaram a aparecer. E com as telas eu vejo a mesma. Acho que a gente pode fazer essa analogia, porque as crianças estão usando, mas as consequências estão começando a aparecer. Crianças super uhum, irritadas, que não conseguem se concentrar, que não se alimentam bem se não for nas telas, com problemas de visão. Então, a gente tem uma série de consequências que a gente não consegue associar diretamente às telas, mas certamente existe uma parcela de responsabilidade, sim. uhum, Então, voltando à sua pergunta, o que que eu falo com essa família? Se não tem jeito, se é o recurso dessa família, né? Por exemplo, o casal em home office, evitar que as telas sejam usadas na hora da alimentação. Se o pai e a mãe estão em casa trabalhando, procura fazer alimentação em família. Faz a hora do almoço, a hora do lanche, do jantar, aquele momento de interação, de olho no olho, de troca, né? É importante que as crianças tenham esse momento, porque é o convívio com os adultos que vai ensinar muito mais do que a televisão ensina, certo? uhum, sim.
evitar, principalmente para essa idade aí que você está focando, que os computadores ou tenham televisões no quarto, porque isso afeta muito o sono. Às vezes, adolescentes ou pré-adolescentes que têm jogos podem virar à noite no videogame. Assim, as telas vão ser usadas com excesso? Vão, mas elas não podem interferir as atividades essenciais, que é a higiene, alimentação, sono. Isso tudo tem que ser protegido, né? Uhum, Então, evitar que os computadores fiquem no quarto. As crianças vão fazer aula online? Vão, é inevitável. Mas coloca ali na sala, coloca sob seus olhos. Você não vai ficar assistindo aula com a criança. Mas você consegue passar por ali e ver se está na tela da aula, se está batendo papo, se está jogando videogame. Tem que ter essa uhum, supervisão, né? uhum, E um outro ponto também que eu acho muito interessante é orientar as crianças o que pode ser feito ou não, o que deve ser, o que não pode ser compartilhado. Por exemplo, receber uma foto constrangedora de um coleguinha, não passa para frente, sabe? uhum, Corta ali o ciclo. Se uhum, coloca no lugar da criança. Se fosse você numa foto constrangedora, num momento envergonhado, você gostaria de ter a sua foto sendo disseminada, aquela piada sendo passada para frente? Então, uhum. assim, orientar sobre o bom uso, sobre o que pode, o que não pode. Sofrer uma abordagem de um estranho, mesmo que seja uma criança, porque, né, a gente sabe que pedófilos agem como Criança. Uhum, crianças. Então, uhum, orienta a não render assunto, a chamar o pai ou a mãe para validar aquela conversa, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, não é só o tempo que a gente tem que ver. A gente tem que ver o conteúdo que as crianças estão acessando, a gente tem que ver o local, o momento e orientar o que é um uso respeitoso e seguro das telas. uhum. Tô Certo. falando muito rápido? Não, não, tá ótimo, tá ótimo. Isso que você tocou é um assunto importante, porque eu já vejo muita gente que coloca a tela dentro do quarto do filho de 10, 11, 12 anos. Eu já encontrei coleguinhas assim do meu filho que tem computador dentro do quarto, né? E muita gente, mas daí não acontece nada. Assim, você nota que os pais não estão assim tão preocupados, né? E você fala, não, mas aí depois pode afetar no sono. Não, não, mas ele dorme bem. É complicado, né? É muito complicado a gente estar contra a corrente, né? Porque agora parece que a corrente é vamos todos deixar as telas para as crianças. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Assim, muitas vezes, ainda mais que na escola do meu filho, eles usam o iPad na etapa que ele está agora mesmo, ele está no quinto ano, eles já não usam mais livros de texto de papel. É só o iPad mesmo. Mesmo antes Então, da pandemia? mesmo antes da pandemia. A única diferença é que não havia uma obrigação. Bom, ainda não há, não, os pais não estão obrigados. Se eles querem comprar o livro em papel, eles podem comprar. Só que, claro, depois que surgiu a pandemia, já ninguém mais compra em papel, porque todo mundo fica pensando, bom, para que eu vou comprar se de repente vai ter que ficar confinado outra vez, vai acontecer alguma coisa e vai ter que ter aula online, então já compro já. Então, se não é 100%, não sei, uns 95% dos amiguinhos do meu filho, eles têm iPad por causa já da escola. Então, Aham. e claro, e no momento que a escola já te entrega essa ferramenta para estudar, para fazer as lições e tal, já fica meio complicado depois para você lidar com ela no momento do lazer, né? Porque aí, claro, depois quando a criança está em casa, o que quer? Quer usar o iPad também para jogar, para brincar e tal. E aí é complicado você conversar com ela e falar que ela não pode usar, né? Quer dizer, não é que não pode usar, não pode ficar o dia inteiro usando e tudo isso, porque é perigoso. Eles não entendem, porque eles falam assim, mas por que é perigoso para brincar, mas não é perigoso para estudar? Complicado, né? É. Mas Então, eu não sei se você já viveu alguma situação assim parecida, se teve alguma mãe, algum pai assim passando por uma situação assim similar. ainda não, mas eu acho que aí entram duas coisas. Primeiro, o Uhum, exemplo.
Porque às vezes a mãe e o pai estão ali no Instagram, passando a vida, enquanto Ah, a criança está demandando atenção e aí liga a televisão. Porque às vezes o pai e a mãe não estão afim de brincar, né? uhum, sim. Porque a maternidade, a paternidade exige isso, né? Dedicação, entrega. É difícil pra caramba, não é? Ligar a televisão e vida que segue. E a Uhum, segunda coisa é levar a vida, tornar as coisas fora das telas interessantes. Porque o que eu costumo dizer é que o celular, o iPad, ele brilha, ele tem música, ele tem outros amigos do outro lado, tem uhum, movimento, tem novidade. E aquele boneco, aquela boneca tá ali parado, sem vida. O jogo de tabuleiro tá ali encostado. Então, cabe a uhum, nós, pais, darmos vida a gerar atração para essa outra brincadeira, porque não dá para esperar que a criança faça isso sozinha, né? uhum, Principalmente crianças que não tiveram isso desde o começo né, na primeira infância. Então, você uhum, tem que sentar com o quebra-cabeça e montar junto com a criança, e olha que interessante, e vamos montar uhum. junto, e pegar um jogo de cartas, ou, sei lá, um Ui, carrinho, um congelou. dinossauro, qualquer Ah, coisa, hum, né? A gente não pode esperar que a criança fale assim, olha, acabou seu tempo, acabou a aula, me dá aqui o tablet que acabou, vai brincar. E virar, uhum, né? uhum. A gente tem Claro. que conduzir a criança, dar um primeiro passo. E aí eu acho que depois a criança vai engrenar. Isso é uma Uhum, construção, é um aprendizado. uhum. Certo. Você acha que de repente os pais eles devem proibir mesmo o uso da tablet, do videogame, do celular, da televisão, que também televisão também é um tipo de tela. Você acha que é correto, é viável ou depende da situação? Eu acho que varia muito conforme a realidade de cada família, porque eu acho que não é nem questão de proibir. Às vezes a família tira e não sente falta, né? Quando a Assim, família também tá tem. ali com tudo Uhum, funcionando bem, não sente falta da tela, uhum, né? Se tem um momento na natureza, se tem um momento em família juntos, é importante que tenha um momento, né? Considerando uma família tradicional, pai, mãe, filho, ou que seja só pai e o filho, a mãe e o filho. É preciso ter um momento sem nenhuma outra tela, uhum, né? Acho que a gente vai falar isso um pouco mais adiante. uhum, Alternativas para compensar. Mas a gente não pode negar que as consequências estão aí, entendeu? Que os uhum, perigos estão aí. Não digo nem de consequências de saúde apenas, mas existe uhum. muito risco. Quantas crianças você já viu? Às vezes a gente vê meme de crianças com 3, 4 anos comprou não sei quantos lanches no McDonald's. Isso não é engraçado. Não é para ser Nossa. engraçado. Uhum, Isso é falta de segurança digital, falta de orientação. uhum, A gente não pode achar que uma criança de 6 anos, por exemplo, que sabe entrar no YouTube, 6 anos já sabe escrever, né? Tá sim. alfabetizando, sabe fazer uma pesquisa. A gente não pode achar que a criança tem conhecimento para pilotar aquilo ali. Uhum, É muito mais do que ligar e fazer uma busca, uhum. né? Claro, é o que dizem, né? Uma vez eu li, acho que numa entrevista, acho que foi numa entrevista que eu li, que você entregar o YouTube para uma criança é a mesma coisa que você entregar a chave de um De um carro carro. esportivo para a tua criança e soltar ela no meio de uma autopista. E falar assim, toma, é tudo seu. Porque, claro, o YouTube tem muita coisa, tem coisa boa, mas a maioria não é tão boa, né? E eles, quando são pequenos, eles não sabem filtrar isso ainda, né? Não sabem. Então, Uhum, assim, não precisa fazer isso tudo que eu estou sugerindo. Se você vai colocar a televisão no quarto, vai colocar o computador no quarto, se a sua opção é essa, faça isso consciente. Oriente o seu filho, né? Dos riscos, do que pode acontecer, de como se comportar, que é o que a gente chama de cidadania digital. O que uhum, deve, o que não deve. Monitora de vez em quando, dá uma incerta no quarto, vê se está estudando, se não está. Então, assim, não é que é proibido. uhum, A gente não está aqui para falar o que pode, o que não pode, né? A gente dá as recomendações, orienta o que é recomendado e cada família vai fazer o melhor que cabe na sua realidade, né? uhum, Então, assim, optou por colocar o celular, a televisão no quarto, tudo bem, mas configura o YouTube Kids, né? Instala um aplicativo de controle parental, tem muita coisa que pode ser feita,
Não é Uhum. questão de proibir, sabe? Eu acho que proibir, sabe? Acho que proibir desperta mais o desejo, o de fazer escondido, o de repetir, sabe? Às vezes Uhum. tem uma abordagem, sei lá, acessou um conteúdo que não devia, de violência ou de pornografia. Se acontecer de novo, a criança não conta, porque Uhum. foi reprimido, Uhum. Claro, isso é né? importante mesmo. Então, eu acho que proibir não é a saída. Eu Uhum. acho que funciona na sua casa não ter, ótimo, mas eu não acho que a proibição é a melhor alternativa. Aliás, eu acho que nem é uma alternativa. Uhum. E colocar tempos, você acha que isso poderia ajudar? Ou é útil? Assim, não sei, por exemplo, só pode jogar de segunda a sexta. Bom, também depende da idade da criança. É que eu estou pensando na criança maior, por isso que eu já estava Aham, falando assim. Por exemplo, vamos pensar numa criança de mais de 6 anos, né? Que já não tem mais aquele limite de quando eles são bebês, que não pode usar nada de tela. Depois dos 2 anos, parece que são 30 minutos, se eu não falha a minha memória, uma né? hora. E de, Uma acho que hora. 6 a 10, se não me engano, são 2 horas. Isso, 6 a 10 2 horas. Então, vamos pensar assim: você pode ficar, sei lá, de segunda a sexta, 1 hora jogando. E, e depois, no fim de semana, você pode ficar 2 horas. Por exemplo, né? Você acha que isso é uma boa ideia? O que você Eu acha? acho que, como essas crianças são maiores, eu acho que combinados funcionam, né? Ah, Mas é preciso que exista uma série de combinados e que a família também cumpra a sua parte e que cobre e seja firme quando ultrapassar o tempo. E aquela coisa, não é acabou o tempo, meu filho, desliga, acabou seu tempo. Não é assim, sabe? Não, uhum, não é para gritar e falar, acabou e pronto, já acabou seu tempo, desliga, né? Eu acho que é o uhum, diálogo, é a orientação, é explicar por que que não pode, o que está na hora de fazer, quais são as interferências. As crianças com 6 anos, meu filho com 3 anos, eu converso com ele, não vou falar de igual para igual, porque a compreensão dele não é assim, mas sim. é praticamente. Eu Uhum, explico o que eu estou fazendo para ele, eu peço licença, eu peço desculpas, eu tenho um diálogo com respeito. Então, da mesma forma, as crianças maiores, né? uhum, Com a exatamente. repetição, elas vão entender que é 1 hora por dia que acabou o tempo e que ela tem que aproveitar aquele tempo ali de 1 hora que ela tem, Uhum, né? Que não adianta espernear, chorar e tal. A gente tem que conduzir, acolher a criança, porque ela vai chorar. O choro faz uhum, parte, né? uhum, Acolher a criança, é, conversar, conduzir para uma nova atividade, estar disponível. Eu acredito que você está ali parar 10, 15 minutos do seu home office para acolher a criança naquele minuto, vai te dar muito menos trabalho do que ficar simplesmente desligar bruscamente e a criança vai ficar te demandando aqui, entendeu? Vai ficar naquela canseira mental por mais 1 hora. uhum, com certeza, sim. E também é complicado a questão das telas, eu acho que pela pressão social que existe, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade super, hiper conectada. Então, às vezes, a gente até tenta, educa o seu filho para usar as telas de uma forma mais controlada, mais equilibrada, fala, não, isso você pode fazer, isso você ainda é pequeno, isso. E aí, quando chega na escola, como nós dizemos aqui, como cada um é filho do seu pai e da sua mãe, a gente fala assim, cada criança recebe uma educação diferente, não adianta. Então, e aí o seu filho vai entrar em contato com aquela criança, e aí é quando surge o conflito, né? Pelo menos muitas vezes eu vejo isso, assim, por exemplo, o meu filho ele tem 10 anos, e eu falei para ele que antes dos 12 anos ele não vai jogar Fortnite. Porque o Fortnite não é um jogo para uma criança menor de 12 anos, né? E ele não entende. Ele fala assim, mas por que eu não posso? Se o fulano joga, se o cicrano joga, se o Beltrano, todos os amiguinhos dele da escola, do bairro, várias que têm bem 8, 9, 10 anos, já jogam Fortnite. E ele disse, por que eles jogam e eu não posso jogar? Qual é a diferença? Ele chega a me perguntar assim, meu filho, mas mãe, que medo que você tem? Você acha que eu vou sair na rua pegando tiro em todo mundo?
Eu falo pra ele, não, eu não tenho medo que você vá sair na rua pegando tiro em todo mundo. Eu sei que você não vai fazer isso. É que esse jogo não é para você. Você ainda não está preparado para isso, né? E aí e ele fala, mas o fulaninho joga, mas o Beltraninho joga. Que você teria a falar assim, nessa Você já olhou situação? a classificação indicativa desse jogo? Já. Eu Qual é? vi, pelo menos aqui na Espanha, é porque eu não sei se isso varia de país para país. Mas aqui na Espanha, o Fortnite o PEG, né, que é como se fosse o limite de idade, é de 12 anos. Você já mostrou para ele isso? Já mostrei para ele isso, mas mesmo assim ele fala assim, mas o fulano joga, mas o Beltrano joga, e eles não têm 12 anos. Aí eu falo, bom, se os Ele pais fala, mãe, deles ele deixarem. sabe o que é melhor para ele e eu, como sua mãe, sei o que é melhor para você. É, Uhum. é difícil, né? É no filme que eu falo, assim, bom, se o fulaninho tem menos de 12 anos e já joga, isso E não tem um outro jogo da idade dele que ele tenha interesse? tem. Ele pode jogar, por exemplo, Minecraft. Minecraft sim tá indicado. Tem outros jogos que estão indicados e que eu deixo, né? Mas também uma coisa que eu andei reparando nesses jogos, não vou dizer os vídeos, os que são feitos para a máquina, né? Esses jogos que a gente baixa, por exemplo, no iTunes, no Google Play, esses que estão feitos para dispositivo tipo iPad, etc. Não? Muitas vezes você vai ver esses jogos, está lá dizendo, né? Ah, é para, sei lá, 12 anos, por exemplo. E aí eu falo para ele assim, mas esse jogo é de 12 anos. Ele fala, ai, mas é tão bobo. Ele Olha fala. como ele é. Ele fala assim, olha como é. Eu assim, não tem nada. E aí eu começo a olhar o jogo, assim, eu falo, bom, parece que é. Porque é complicado, é super complicado. Eles fazem, às vezes, a indústria dos videojogos, eles são muito inteligentes. Porque muitas vezes eles fazem com uma estética, com um sistema, os desenhos, eles fazem de um jeito que te engana. Então, às vezes você olha assim, realmente, isso aqui tá dizendo que é para 12 anos, mas eu acho que para 10 tudo bem. Assim, porque é muito infantil. E aí depois ele fala assim, mãe, quem tem 12 anos não joga isso. Ele fala, quem joga é quem tem 10. Mas aí tá uma coisa que eu vou até olhar num post que eu já fiz aqui de classificação indicativa, que eu acho Uhum. que antes de 12 anos, qual que é o número? Antes de 12? Aí eu não sei se é livre. Então, Eu não sei como funciona no Brasil. Aqui tem jogos para 4 anos, para 6 anos. ó, aqui é livre 10, 12, 14, 16 e 18. Aham. Então, ó, o de 12, cenas podem conter agressão física, consumo de drogas e insinuação sexual. Uhum. Eu não sei se o jogo, eu não conheço esse jogo. Eu vejo muito Uhum. falado, ele é muito falado, mas eu não conheço o conteúdo. Acho que realmente é improvável que tenha algum conteúdo Uhum. nessa linha, mas algum motivo tem para eles terem colocado 12 e não terem colocado 10. Uhum. É. Então, assim, é difícil bancar e é manter mesmo e direcionar aqui, ó. É importante selecionar atividades interessantes para substituir a tela. Eu acho que Sim. é aquele caminho, negar e já redirecionar, porque ficar naquele embate de posso, não posso, posso, não posso, Uhum. não vai ter um vencedor, sabe? O objetivo não é esse, não é vencer aquele diálogo. É ganhar mais um Uhum. dia até chegar aos 12 anos. Uhum. Claro, eu acho que também teria que jogar junto, né, para ver como que é também, para ver como que funciona, É uma como opção. também, porque isso também aconteceu, acho que foi com o próprio Minecraft que aconteceu, porque ele não parava de falar do Minecraft, não parava de falar do Minecraft, e um dia ele falou, mãe, joga comigo, né, e aí eu sempre falei, tá bom, vou jogar com você, só que eu não consegui. Eu acho que já chega uma hora que a gente não vê mais graça. E olha que eu jogava muito vídeo quando eu era mais jovem. Eu cheguei a jogar videogame, mas eu olhei assim e falei, ai meu Deus, coisa chata. E eu tentava Total. jogar com ele, e aí a proposta é até interessante, mas é que o ritmo
pelo menos para mim, não me prendeu. Conheço pessoas que também adoram, pessoas da minha idade que adoram Minecraft e falam, não, mas o Minecraft é super legal, porque é construção, né? Você tem que construir uma cidade, você construir a tua casa, é tudo construção, 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 né? E tem um outro modo não é exatamente de luta, mas assim, também tem uma parte que é de mais interação. Só que nessa parte ele não entra, ele só gosta de ficar construindo. Então ele constrói a casa, ele constrói os móveis, ele constrói um monte de coisa. Aí eu falo, bom, enquanto tá construindo, tudo bem, né? Assim, mas também é aquela coisa que eu fico pensando, tá tudo bem numas, né? Porque ele tá construindo uma coisa virtual, mas ele não tá construindo uma coisa real. Não É, está tocando com as mãos, né? Que seria o importante. o manusear, né? Sim. Deixa eu perguntar se o Igor tá aqui, que eu vi que ele entrou. Ah, Talvez ele saiba ajudar a gente com esse negócio do Fortnite, da ah, idade. aham, Ele é fera nessa parte aí de jogos. ah, Mas essa questão de jogar junto é até uma forma de você ter diálogo com ele, né? uhum, Em outros momentos. Nossa, que legal aquela parte do jogo que faz assim, esse assado. O que te chamou mais atenção? Por que você uhum, gosta desse jogo? Eu acho uhum, que, de modo geral, é uma conduta que a gente pode ter. Acompanhar o conteúdo que as crianças e os pré-adolescentes estão assistindo, jogando, que é uma maneira de falar a linguagem deles e aproximar, uhum, claro. Ah, né? eu não vi se entrou nenhum Igor, não. Deixa eu ver se aparece. Igor, apareceu aqui para mim, Aqui. mas eu acho Che que Valente, mas é importante selecionar atividades. Ah, é aquilo que você tinha falado agora. isso, Ah, sim, Igor Lins Lemos. É isso, ele? é. Ah, então vamos ver se talvez ele esteja escrevendo Aumenta ainda. meu áudio. Igor, a gente Tô está com aqui, aumenta teu áudio. o filho dela quer usar o Fortnite, é assim que fala? Nem sei. Fortnite, é. E ele tem 10 anos e a recomendação é para 12 anos. Por que não é recomendado para essa idade? Você sabe dizer? Aí a gente vai conversando aqui, vamos ver se ele responde. Tá, acho que ele deve estar preparando a resposta. Isso. Ah, então é isso, assim, é uma boa forma também de aproximar das crianças e estreitar o diálogo, né? Entender o que eles estão jogando, o que eles estão assistindo, Aham. assim como livros, né? O que eles estão lendo, o que estão estudando. Aqui. Ah, o Fortnite é um jogo jogo de de arena, a arena. batalha real. Então, realmente, Aham. a questão da violência. É. Obrigada. Aham. Pelo que pouquíssimo que eu vi do Fortnite, o objetivo é sobrar só uma pessoa no campo de batalha. Ir, Jogo é de ir tiro. tirando os recursos e você vai tirando. Pum, 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 pum. É um jogo de tiro, 10 anos é exatamente. meio cedo mesmo para usar isso, né? Por isso que a classificação indicativa aqui está falando de violência. É por causa disso. Fazer Mas isso. é Entendi. sua estratégia para matar os outros adversários. Ah, tá. Uhum. Eu vejo falar bastante desse jogo, mas eu não conhecia. Nossa, aqui é impressionante. E cada vez mais cedo eles estão começando a jogar o Fortnite. E uma coisa que me chamou a atenção é que um dia eu estava vendo uma coisa da escola, que eles iam fazer uma atividade, não sei se era de ciências, eu não lembro exatamente do que era, que ia simular um Fortnite. E eu fiquei assim, Na turma dele? na escola. Assim, não era exatamente na turma dele, era uma atividade que iam fazer na escola, não sei se era de ciências, que iam como que adaptar, fazer uma espécie de um joguinho de Fortnite, né? Aí já Por, é a escola também tentando dar um jeito de falar a língua dos jovens, né? exatamente, mas aí você fica meio assim, né? É muito complicado. Que nem o que eu fiz aqui em casa, porque como toda essa onda do videogame estourou com a pandemia, porque antes da pandemia ele não jogava nada. Ele não gostava de jogar videogame, ele não ligava, assim, não chamava a atenção dele. Ele descobriu o barato do videogame na hora que teve a pandemia, que ele ficou mais sozinho, que ele não tinha amigos e tal. E aí foi quando ele acabou pegando o gosto da coisa, né?
E aí eu cheguei à conclusão, assim, bom, se ele tá jogando tanto, é porque, na verdade, ele sente falta de amigos. Ele precisa de ter relações, precisa conhecer crianças e tal. Então eu comecei a animar ele para fazer amizade aqui dentro do condomínio, porque ele não tinha, né? Ele ficava o dia inteiro na escola e tal. E aí eu comecei a animar ele para fazer amiguinho aqui dentro, e ele conseguiu fazer. E aí eu pensei, ai, que bom, né? Mas aí tipo, assim, eu chego para ele assim, e aí, do que vocês brincaram ali? De Among Us. Among Us é um outro jogo, né? Aí você, mas como assim vocês jogaram Among Us? Não, mãe, isso não é que a gente brincou com o iPad. É que a gente era os personagens do Among Us. Fulano era não sei quem, fulano não sei o quê. E aí eles fazem como se fosse um esconde-esconde, um pega-pega, só que o Among Us. Porque... E aí eu fiquei assim, ah, como que funciona? Ele, não, é a mesma coisa, mas é legal, mãe. Tem um que é o, como é que eles chamam? O impostor, que no Oh, mas jogo olha como é legal, eles estão criando, eles estão reproduzindo um jogo na vida reproduzindo. real, né? Exatamente. Era essa palavra que eu estava tentando encontrar, reproduzir. Eles estão reproduzindo o jogo, mas ao invés de ser com a máquina, é com eles. Então, os personagens são eles. E tem o Legal. impostor, que é o que vai matar todo mundo, né? Então você tem que descobrir quem é o impostor antes. E ele falou assim: ah, uma hora eu fui impostor, outra hora eu fui não sei quem. Aí eu fiquei assim: bom, pelo menos eles estão brincando. Mas é super complicado. Daí um outro dia ele foi descer para brincar com essas mesmas crianças e ele voltou depois de 5 minutos. E eu falei: o que foi? O que aconteceu? Ele assim: ah, eles não brincavam comigo, só ficavam vendo o celular. Ai, tá vendo? Esse momento É, de brincar com outras crianças não precisa levar o celular, né? Tá no pois condomínio, é, tá num ambiente pois fechado, é. assim, seguro, não vai Uhum. acontecer nada. Não, pode ser que aconteça, mas né, tá em casa. Eu não sei porque um deles levou um celular, aí, claro, não leva, aí já fica todo mundo em volta, né? E aí já não brincavam mais. Ele falou assim: ah, eles não me davam bola, só ficavam ali, e aí eu resolvi subir. É complicado. Eu acho que. Aí, se acontecer isso de novo, se fala com ele, meu filho, fala com ele para largarem o celular, vamos chamar para brincar, depois faz isso, né? Aham, Orienta ele como agir nessa situação. claro, é uma ideia mesmo. Pode ser uma boa, né? Sim, é. Porque, tadinho, ele ficou sem saber o que fazer. Ficou. Exatamente. Ele ficou sem saber o que fazer, ele ficou meio assim sem graça e vou embora. Foi o que ele acabou fazendo. Então, o que a gente também ia perguntar. Sim, sobre os estudos que existem, né? Que existem muitos estudos. Bom, não vou ficar aqui falando todos, mas qualquer um pode encontrar googleando ou em algum livro específico do tema. Vai ver que existem muitos estudos que comprovam que as crianças não deveriam de usar as telas, mas na vida real acabam usando, né? E aí, como que você acha que pode encontrar um equilíbrio, né? Um pouco antes você já tinha falado que a gente pode jogar junto com eles, que a gente pode pelo menos colocar a hora do almoço, a hora da janta, sem nenhuma tela na mesa para poder conversar. Que mais É, assim? eu acho que assim, é uma questão de construção do hábito, né? Se a criança já Uhum, fica 8 horas, né? Faz um tempo de aula de manhã, estou considerando a idade aí entre 6 a 12. Já uhum, faz as aulas de manhã, por exemplo, de tarde fica jogando algum jogo ou fica navegando na internet. Eu acho que primeiro desconstruir a rotina e tentar diminuir um pouquinho a cada dia. Sempre uhum, dando alertas. Meu filho, hoje você vai ficar 4 horas. Coloca um cronômetro, coloca o celular para despertar. Meu filho, hoje você vai ficar 3 horas e 45 minutos, ok? Vai conversando e vai reduzindo. E quando acabar esse tempo, vai montar esse quebra-cabeça, aquela questão de redirecionar. uhum, Não funcionou, não é para tentar 2 dias e desistir, tá, gente? É para tentar, é uma sequência de dias, é para tentar de verdade. Existem estudos falando que para a gente construir um novo hábito leva 21 ou 22 dias, se não me engano. Então, para a gente quebrar um hábito antigo, que foi feito em quanto tempo? Um ano, pelo menos, de pandemia, não vai ser em uma uhum, semana, né? claro. Então, vai reduzindo 5 minutos por dia. Uhum, Outra coisa, eliminar a tela da hora das refeições.
pelo menos uma, tira uma, vai tirando aos poucos. Ter um momento em família. Acabou as 8 horas de trabalho, deixa a pia suja meia hora. Não vai dar barata na sua pia, porque ela vai ficar meia hora suja. Senta com a criança, conversa, como foi seu dia, ficou no celular o dia inteiro, o que você assistiu, com quem que você conversou, o que você achou mais legal. Tá calor hoje, tá frio. Tem aula de quê? Qual foi a sua aula hoje? Você tem prova? Conversa, dialoga, aproxima. Uhum, Estreita o relacionamento com seu filho. Não estou uhum, pedindo para você abordar um estranho na rua. É seu filho, é a coisa mais preciosa que você tem na sua vida. Não é possível que meia hora de diálogo seja tão difícil assim. A uhum. criança não quer. No primeiro momento, talvez a criança fique um pouco arredia mesmo. Ela não está acostumada a fazer isso, né? Então, vamos sentar, vamos estreitar os laços, vamos conversar, puxa assunto sobre o jogo, sobre o filme, enfim. Uhum, Tentar aproximar do universo da criança. uhum, Que seja youtubers, enfim, dialoga com a criança, se mostra interessado genuinamente, tem interesse pelo dia do seu filho. Uma outra coisa, para crianças maiores, é importante que elas tenham um momento de atividade física. Ah, mas eu uhum. moro num apartamento de 30 metros quadrados. Vai fazer polichinelo, vai pular corda, vai subir a escada do prédio, sobe, põe máscara, sobe e desce. As crianças precisam gastar energia. Quantas crianças obesas a gente tem hoje, É, né? Quantas crianças com alimentação é, que não é referência, eu não vou entrar nesse assunto, mas assim, quantas crianças sedentárias? Então a gente pode estimular. Eu não estou falando para virar atleta, mas a uhum, criança tem que conseguir subir 3 lances de escada, entendeu? uhum, É, E eu sempre falo de contato com a natureza. Beleza, eu não tenho um campo, um parque para ir. Observa o clima, chama para ver as estrelas. Meu filho, vamos ver as estrelas. Pode parecer chato num primeiro momento, mas daqui a pouco ele vai estar lá. Olha ali, Marte apareceu hoje. Olha que Vênus. Tem aplicativo no celular de constelação. Olha aí um bom uso do celular. Baixa, vai lá olhar o céu e olhar, tentar acompanhar a constelação. uhum. Eu ganhei de Dia das Mães, ainda nem filmei porque eu estou fazendo uma observação, um terrário. Ah, Então, assim, ele é um ecossistema fechado que chove, tem que chover todos os dias. Gente, olha que incrível uma criança observar isso. isso é super legal, assim, ainda mais para ele que tem 3 aninhos, ele vai adorar. É muito legal. Então, É, observar, tem folha seca, tem broto novo. Isso é contato com a natureza. Não precisa passear num parque gigante. Claro que se tiver o parque é ótimo, né? Mas olha nos cantinhos da sua casa, será que não tem teia de aranha? Será que não tem uma formiga? Aguçar a observação das crianças. As crianças hoje, as crianças não, todo mundo, a gente passa despercebido. A gente anda na rua assim, ó, olhando o celular. A gente não sabe se a árvore floriu, se o prédio está em obras. Então, exatamente. estimular a observação de pequenas coisas, Uhum, né? Então, o contato com a natureza, o tempo em família, novos brinquedos, novas brincadeiras. Uma coisa que funciona super bem aqui em casa, eu acho que em qualquer idade, coisa minha, sei lá, uma caixa de bijuteria. O uhum. Francisco pega aquilo ali e fica, ó, horas não, porque uma criança de 3 anos não fica horas com nada, né? Nem na televisão, eu acho. Mas assim, uma coisa, um jogo de tabuleiro seu, deixa a criança olhar as cartas, vai explicar como é que funciona. É difícil? Mas tenta, passa o tempo junto, sem Uhum, expectativa, né? uhum, Falando em tempo junto, tem um Instagram que chama Tempo Junto, que tem excelentes ideias de brincadeiras, de coisas para fazer em casa. aham. Então, Sim. assim, se a criança vai ficar 8 horas na televisão, no celular, no computador, ok, que fique. Mas tira da alimentação, né? Garante o banho, sem ser um banho correndo, porque vai começar, tem que voltar para o jogo. Garante aquele momento ali de relaxamento do banho. Senta com a criança meia hora, dialoga e tenta ter um contato com a natureza. Eu acho que essas coisas são assim primordiais para tentar compensar esses excessos.
Uhum. Sim. É, teve uma seguidora minha que me contou assim que ela já estava consciente sobre o uso da tela, que ela queria diminuir. Ela tem um filho de 6 anos, eu acho. Que ela queria diminuir o uso da tela e que ela se esforçava de não estar usando diante dele, explicava para ele que ele só podia ficar X tempo usando. Só que eu me disse assim, ah, mas sabe qual é o problema, Alessandra? Você é que meu marido aparece e fica lá, tá, 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 tá. Aí é difícil, viu? Então, e aí, claro, o menino vem, e aí fala, ah, eu também quero, e aí, puf, aí é quando surge o conflito, né? Como que a gente faz assim quando. Bom, é que não é só para isso, na verdade, em outros sentidos da vida também isso acaba se refletindo, mas como a gente está falando de tela, como que a gente faz quando a gente está consciente, mas o nosso parceiro, a nossa parceira está ainda em outro momento e ainda não se conscientizou dessa necessidade e não segue essa pauta? Assim, o que que você faria? Primeira coisa é encaminhar meu Instagram para chegar a conhecimento diariamente, informação. E acho que apresentar estudos mesmo, conversar com o pediatra. Até quantos anos que vai no pediatra aí? Ah, não, vai até a adolescência, vai bastante. Uhum, O pediatra não vai orientar diferente. E quando uhum, é santo de casa, não faz milagre, né? Mas quando é alguém de fora falando que não é legal e tal, talvez tenha um peso maior, né? uhum, Apresentar estudos, apresentar. Tem vários perfis com o mesmo propósito do meu. Eu tô falando do meu, claro que eu tô puxando sardinha pro meu. Mas tem vários perfis. O Igor mesmo é um perfil mais direcionado para adolescente, para jogos. Ele é um perfil de aham, dependências digitais. Então, assim, conversar, mostrar e falar, beleza, você não quer ajudar, não ajuda, mas não atrapalha, né? E uhum, dar o exemplo. Porque eu uhum, acho que o exemplo é uma das coisas mais importantes, que é o que eu te falei, não adianta você desligar a tela da criança e ficar ali na sua, imerso no seu mundo, na sua tela, né? E eu acho que uma outra alternativa também para essas mães, que eu acho que as mães são mais engajadas, eu posso estar errada, mas eu acredito que as mães sejam mais engajadas, é tentar é, fazer um convite para atividades fora das telas, né? Porque o cara não vai querer sair. Mas se você tiver um convite para um jogo de tabuleiro, por exemplo, talvez ele vá. Aqui, vamos fazer uma uhum, pizza hoje? Faz a massa da pizza, não sei o quê, precisa das mãos de todo mundo. Então, assim, uhum, pequenas ações, pequenas estratégias para envolver todo mundo. Porque ficar batendo de frente não funciona, uhum. né? É, realmente não vai funcionar mesmo. Então, é, já estamos aqui conversando já faz quase 50 minutos. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida, esse é o momento para a gente responder as perguntas aqui do pessoal. Vamos ver se alguém chegou a falar alguma coisa e eu passei batido. Acho que não. Não, não teve. O que sim eu fiz durante a semana, eu coloquei uma caixinha de perguntas Uhum. e perguntei assim, o que vocês gostariam de saber com as pessoas que eu vou entrevistar, né? E teve gente que fizeram duas perguntas. Deixa eu ver se eu encontro aqui no meu caderno que eu estou procurando. Sim. Bom, acho que você já falou isso, mas vamos repetir. Uma pessoa perguntou assim, quantas horas ao máximo de tela pode ter uma criança entre 3 a 6 anos? 3 a 6. Uhum, A recomendação dos órgãos de saúde, eu não conheço a recomendação da Espanha, tá? Mas uhum, Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Americana de Pediatria recomendam de 2 a 5 anos, 1 hora por dia. uhum, E a partir de 5, aí eu posso até olhar aqui, vou buscar um post aqui enquanto a gente está conversando, 2 horas. Não sei se é de 5 uhum, a 10, se é de 6 a 10, enfim, 2 horas.
Eu acho que é Eu, a mesma recomendação. particularmente, não Hum, considero o tempo de aula como tempo de tela. Isso pode variar de pessoa por pessoa, tá? uhum, Porque eu acho que a criança já ficou ali muito desgastada, muito. Já teve aquele tempo ali da escola. Eu acho que a criança, se houver o hábito, se houver o interesse de ficar um tempo de lazer nas telas, eu acho que tudo bem, né? Até por conta da sobrecarga, dos uhum. pais. Então, eu não vejo problema. Mas assim, tentando compensar, de repente fica uma hora, para, faz outra coisa e depois volta. Evitar que sejam essas 2 horas direto. Uhum, claro. Sim, eu também conheço gente que fez assim, por exemplo, você vai ter 5 horas na semana. Eu não sei o que você vai achar da ideia dessa pessoa. Assim, você tem durante a semana 5 horas de tela. O que que você quer fazer com essas 5 horas? Você quer ver 1 hora cada dia? Você quer ver 30 minutos, depois de um tempo, 30 minutos? Ou você quer ver, por exemplo, um dia 2 horas, outro dia 2 horas e outro dia. Como você quer distribuir essas 5 horas, né? Eu não sei até que Foi. ponto que a criança tem compreensão disso. Você acha que tem? Seu filho tem compreensão disso? Olha, gastou suas 5 horas, igual dinheiro. Tem cinco O meu reais, não. acabou. Não tem, eu acho meio complicado, né? Porque ela vai continuar pedindo. Por que que ontem eu vi 2 horas e hoje eu não posso ver nenhuma? Eu Uhum, acho que a criança não entende esse conceito de consumir o tempo, né? Aí tem que ser muito, tem que ter um quadro de gestão à vista lá para a criança entender. Eu acho uhum. meio demais, assim, meio complicado. Talvez se o pai ou a mãe colocar alternativas, né? Você pode escolher 1 hora ao dia, 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde. Isso. Aí sim, Aí eu né? acho mais fácil, mas 5 horas na semana, porque a É, percepção da semana ainda é muito tempo para a criança, sabe? Eu acho uhum, meio. A criança tem que estar com esse conceito aí muito bem alinhado, né? O que que são 7 dias, que cada dia uhum, tem 4 horas, o que que significa 5 horas. Eu tô falando assim, eu não sei quando que a criança tem essa noção de tempo e de consumir o tempo, né? Já tem que saber fazer matemática, pelo menos, né? Para fazer uma Não, subtração. sim, no caso já era uma criança de uns 7 anos, mais ou menos. Assim, já era maiorzinha, assim, já, Sei, acho eu que pode creio gerar que já uma entende. angústia, uma Ah, ansiedade. Eu não recomendaria, não. uhum, Pode funcionar para aquela família, né? Mas não seria uma recomendação. uhum, tá. Outra pergunta que me fizeram foi como pactar os tempos. Ah, sim. É que é uma pessoa que tem dois filhos. Um menino tem, acho que 6 anos. Não, não, minto. O menino tem 9. O menino tem 9 e a menina tem 5. Então, assim, são como necessidades diferentes, né? E aí ela não sabe como pactar o tempo com os dois, porque, claro, um vai ter uma quantidade de tempo, outro vai ter outra quantidade de tempo, e aí surgem os conflitos também. Como que você faria? Quais são as idades? 9, 6? 9 e 5. Eu acho que até a questão do tempo nem é o mais relevante, mas o conteúdo de uma criança de 9 anos não deveria ser assistido por uma criança de 5. Mas o Uhum, contrário pode acontecer. Então, de repente, se ela uhum, quiser pôr um conteúdo para criança de 5 e deixar o de 9 assistir, participar, eu não vejo problema, mas o contrário não acho legal. Eu acho que uhum, pode ter alguns excessos para criança, é, alguns impactos na criança de 5 anos. Por exemplo, às vezes vai ter um conteúdo de violência que às vezes para o de 10, 9 anos já não é tão significativo, mas a criança de 5 pode ficar repetindo. Entendeu? A uhum, criança de 5 anos, ela ainda não desfaz, ela ainda não tem muita noção do que é fantasia, o que é realidade. É quando ela está começando a adquirir, acho que até uns 6 anos que a criança adquire isso. Então, eu acho que pode ser um pouco confuso. E aí a sugestão é, ou o maior assiste o conteúdo da criança menor, ou momentos separados. É até uma forma de ensinar direitos, né? Os deveres. Eu tenho o direito de assistir isso aqui. Esse aqui não é da minha irmã, é o meu, né? Coisas uhum, pessoais de cada um. Eu uhum, acho que é até uma boa oportunidade de explicar isso. Não sei como funciona na prática, porque, uhum, mais uma vez, varia muito dos ensinamentos da família de cada um, da realidade. uhum. Mas acho que separar é uma boa.
Interessante, assim, a proposta que você faz. Eu também acho que é mais interessante assim. Porque realmente o que você falou, tem coisas que uma criança de 9 anos que já começa a assistir, que para de 5 vai ser meio Vai chocante ser, mesmo. é. E ao Uhum, mesmo tempo de 5, o conteúdo de 5 vai ser chato pro de 9 anos, uhum. né? É, depende também. O meu filho tem 10 anos e ainda assiste Peppa Pig. É. Eu Então, é falo muito da mesmo, realidade de cada casa, é, né? é verdade, assim, ele fala assim, eu gosto. Assim, é, Individualidade, essa palavra que eu estava tentando lembrar aqui. A gente falar sobre individualidade. O que que cada um. É uma oportunidade de ensinar isso. Que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu conteúdo, cada um tem a sua oportunidade, entendeu? Para duas crianças, uhum, acho uma boa oportunidade de ensinar, inclusive, outras coisas. uhum, exatamente. Tá certo, então, Mariana. Como que a gente pode te encontrar? Você tem blog ou não? É só Instagram Não, mesmo? só o Só, Instagram. certo. Que agora é o. Como que é, Mariana? Mariana Fraga, underline telas. Mas se fizer uma Certo. busca por falando sobre telas, como tá na descrição, também ainda me acha. Ah, legal. Tá certo, então, Mariana. Muito obrigada por você estar aqui, pelo ter dado essa horinha aqui pra gente, compartilhando o seu conhecimento aqui com o pessoal dos nossos Momentos Montessori. E, e nada, nossas portas estão abertas aqui para você sempre que você quiser, tá certo? Muito obrigada, agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade. Se alguém tiver dúvidas, precisar de ajuda, eu trabalho com consultoria, a gente marca Ah, uma hora, aí eu vejo caso a caso da família, né? Porque é muito particular, vejo os ajustes que a gente pode fazer, proponho os ajustes e acompanho. Então, se alguém precisar de ajuda, quiser melhorar essa relação com as telas, me manda uma mensagem, me manda um inbox que a gente conversa. tá certo. Eu não sabia que você fazia consultoria, isso é bom saber também. Sim, porque às vezes a pessoa precisa de um tempo assim mais íntimo contigo, né? Assim, para É, poder expor bem a situação. Porque é o que eu sempre falo, é complicado a gente transmitir tudo por Instagram, tudo por Facebook, tudo pelo blog. Vai sempre uma coisa assim, mais ou menos, e não um tem pouco receita profunda, de porque bolo, né? O que funciona aqui é, na minha casa talvez não vai funcionar na sua. Então, é exatamente, muito assim, por isso bom que a eu gente olhar falo. personalizado. Uhum. É muito importante esse serviço personalizado, porque assim você vai dar toda a sua atenção para ela, vai focar toda a sua atenção nela e vai poder dar a melhor solução para a situação dela. Não é como quando a gente faz um curso online, que a gente tem que ficar compartilhando atenção com as outras pessoas que estão no curso, é outro esquema. Bacana saber que você tem consultoria, então, Obrigada. muito sucesso. Eu também Muito estou aqui obrigada. começando agora, é difícil, mas a gente vai nessa. Isso mesmo. Estou há pouco tempo nessa jornada aí, mas estou decidida. Vejo hoje como uma missão ajudar outras famílias, sabe? Porque eu vejo tanto que esse assunto tem incomodado Sim, e precisa ser falado. E minha com intenção não é certeza. demonizar as telas, é fazer um uso consciente e seguro, principalmente. Uhum, perfeito, legal, Mariana. Muito obrigada, obrigada por ter estado aqui com a gente Foi um prazer. e muito Bom sucesso, sábado tá? aí para todos. Para você também e para sua família também. Muito Obrigada. obrigada. Até Tchau, tchau. logo. Tchau.